Olá, pessoal, boa noite. Estou por aqui novamente para gravar o 10º vídeo da série Inspirações. Os 3 últimos vídeos que eu gravei foram fazendo referência ao Paulo Freire, um educador que eu admiro demais, com o qual eu tenho uma relação afetiva e de muita inspiração. Muitos questionamentos, muitas inquietações quanto ao meu papel como educadora, como uma pessoa que trabalha na educação há 18 anos e que não se vê fazendo outra coisa sem estar na educação. No último vídeo, eu falei que no próximo eu traria uma outra pessoa e que eu não contei quem foi, que seria uma surpresa, e hoje eu trago uma mulher, uma professora, que muito me inspira, muito, e que eu tive o prazer, a alegria de conhecer na época do meu mestrado, na minha banca de qualificação e depois na minha banca de defesa, e a gente nunca mais se desgrudou. Estou falando da professora doutora Patrícia Dias Prado, que foi minha orientadora no doutorado e que me inspira muito, me ensina muito e me diverte muito também. E, bom, eu trouxe 3 obras e selecionei 4 trechos dessas 3 obras. Então, hoje vou pedir licença para me alongar um pouco mais, porque eu queria, nesse mesmo vídeo, trazer algumas coisas, alguns trechos e contribuições que ela traz para pensarmos na educação das crianças e, mais especificamente, hoje, nessa educação escolar, né, nessa educação que acontece nas instituições educativas, de educação infantil, de ensino fundamental, mas a Patrícia me inspira muito, justamente porque com ela e com o grupo de pesquisa que ela coordena e do qual eu faço parte desde 2015, eu pude aprender outras formas de estar com as crianças e de respeitar as infâncias de todas as idades, como ela colocou na dedicatória desse livro, com o qual ela me presenteou em 2016, que é esse livro Educação Infantil, Contrariando as Idades, e que ela deixou uma dedicatória, que eu não vou conseguir mostrar, mas que diz: para Angélica, pelas infâncias de muitas idades, pelos frutos de nosso encontro com carinho, Patrícia. Então, deste livro, eu selecionei um trecho que está na página 103 e 104, nas páginas 103 e 104, e que eu usei na minha tese. Minha pesquisa foi sobre transição da educação infantil para o ensino fundamental, e com um olhar para a formação das professoras, gestoras, dessas 2 etapas, né? E a Patrícia traz aqui na página 103 uma fala de uma professora que diz assim: eu conheço como é a primeira série, lá é muito puxada. Conhecendo essa realidade, eu não posso deixar as crianças sem nenhuma noção básica do que elas vão ter que enfrentar no ano que vem. A Patrícia faz o seguinte comentário: a preocupação demonstrada pela professora revelava o distanciamento entre os saberes produzidos pelas crianças e professoras da educação infantil e do ensino fundamental, característico de toda a nossa sociedade.
a ausência de troca ou correspondência entre as distintas instituições educativas, aliada à valorização social atribuída à escola, em detrimento da educação infantil, faz com que as crianças tenham uma educação precocemente escolarizada para se tornarem alunos e alunas antes mesmo do ingresso na primeira série, no sentido literal da palavra, pré-escola como preparatória para a escola. Então, esse livro da professora Patrícia é de 2015, e ela está fazendo algumas reflexões aqui que nos ajudam a pensar nessa escola para as crianças, seja a escola da educação infantil, seja do ensino fundamental, e nessa transformação das crianças em alunos, em alunas, nessa passagem de uma escola, de uma etapa a outra. Depois, o próximo livro que eu vou trazer é um que ela organizou junto com o professor Altino José Martins Filho, que é este livro aqui, Das Pesquisas com Crianças à Complexidade da Infância, e eu peguei um trecho que é do capítulo escrito pela professora Patrícia no livro, o capítulo chama Agora Ele é Meu Amigo, Pesquisa com Crianças, Relações de Idade, Educação e Culturas Infantis. E eu peguei um trecho que está na página 110, no qual ele escreve o seguinte: a dificuldade de as crianças serem vistas e atendidas naquilo e através daquilo que demonstravam quando estavam entre idades diferentes ou misturadas, negava-lhes a possibilidade de modificar essa situação de segregação e divisão por faixa etária, reafirmando sua subordinação e incapacidade de estabelecer múltiplas relações, que ela faz referência a Edwards, Gandini e Forman. E aí ela continua. Essa incapacidade, todavia, também era vivida pelas próprias professoras, o que leva à reflexão para além das relações adulto-criança, apontando para a questão institucional desses espaços que submete a todos e, de forma mais ampla, se insere no contexto político em que se relacionam profissionais docentes e crianças. Isso não é um mero acaso. Na modernidade, as idades estão nitidamente demarcadas e participam da dinâmica social como elementos fundamentais na sua organização, bem como na cultura, de forma naturalizada. No entanto, o significado das diversas idades constrói-se e reconstrói-se de modo permanente no interior de uma mesma sociedade. E, por fim, um outro livro, do qual ela foi organizadora, junto com a professora Ana Lúcia Goulart de Farias e com a professora Zeila de Brito Fabri de Martini, que é este livro, Por uma Cultura da Infância, Metodologias de Pesquisa com Crianças. Deste daqui, eu selecionei uma parte lá no finalzinho do capítulo escrito pela professora Patrícia. O capítulo se chama Quer Brincar Comigo? Pesquisa, Brincadeira e Educação Infantil. E o trecho que eu selecionei está na página 106. Nele, a professora escreve: as crianças também transgrediam a divisão etária proposta no contexto da creche, aquela utilizada em todo o sistema escolar, que parte de uma concepção de infância como algo que se compartimentaliza em fases tão delimitáveis que quase naturalmente impõe às crianças um modelo definitivo e definidor na construção de seu desenvolvimento e de sua identidade social, reforçada pelas teorias etapistas de desenvolvimento infantil e por pré-noções em relação à infância, como, por exemplo, que as crianças maiores machucam as crianças menores, ou que crianças maiores e menores não sabem brincar juntas, entre tantas outras. Então, esses trechos desses 3 livros, 2 organizados pela professora Patrícia e um
escrito por ela. Eu quis trazer os 3 livros e os 4 trechos que eu selecionei deles 3, para mostrar e para compartilhar a minha admiração por essa professora e orientadora que está na minha vida desde o meu mestrado e que a gente não vai se desgrudar mais. Então, eu dedico esse 10º vídeo da série Inspirações à professora Patrícia e a todas as professoras e demais profissionais que estão se ocupando e se preocupando com a educação das crianças, quer seja das crianças que estão na educação infantil, quer seja das crianças que estão no ensino fundamental. E também que se preocupam com as professoras, com as adultas, com os adultos que estão com essas crianças nesses contextos. Até mais, pessoal. Até o próximo.